Vamos falar sobre as especializações para o voo que as aves têm. Característica básica do grupo, o voo das aves. Você pode encontrar algumas adaptações aqui, no nosso livro, no capítulo 6. Posicionando as aves aqui, como irmão de crocodilo em arcosáurea, sempre lembrando dos grupos basais que não estão representados aqui. Então aqui nossa arvorezinha, aula passada a gente falou bastante sobre características que surgiram antes, tá? Até a origem mesmo das aves. Então muitas características que surgiram para o voo, elas evoluíram antes, e algumas culminaram aqui no voo das aves. Bom, nós vamos falar de formato do corpo, penas, do corpo leve que as aves possuem, das asas, dos músculos e dos sentidos. Eu vou só dar uma conversada ali no final. Como representante do voo, nós vamos usar a iarpia, a chamada águia brasileira. É um animal bastante grande, é a maior ave que a gente tem no Brasil, uma ave de rapina, um caçador que pode voar a 300 metros de altitude e dar um mergulho certeiro em direção, por exemplo, a um macaco prego ou um outro tipo de primatinha ali que esteja no topo de uma árvore, e tem um sentido da visão bastante aguçado. Tá? Bom, formato do corpo, como adaptação para o voo. O corpo das aves é fusiforme. Fusiforme é tipo, pensa numa bala de revólver, num projétil, num míssil. É essa história das duas pontas afiladas, principalmente aquela que está em contato com o ar, primeiro contato com o ar, então ela fura o ar. Se você pensar, por exemplo, os peixes que são grandes, alguns peixes são grandes nadadores, também tem esse formato. Então é um formato feito para romper a resistência do ar, no caso das aves, e lá nos peixes da água, né? Então esse é o chamado, então a cabeça afilada e a cauda também. Uma coisa interessante, ó, percebam que os pés ficam dobrados para trás quando as aves estão nadando, voando em velocidade, né? Que é interessante. Bom, as penas. Característica típica de uma pena de uma ave. Tá? Pena de uma ave é até um pleonasmo, né? Mas tudo bem. Então vamos pegar aqui, ó. O cálamo é a base. Essa parte aqui fica inserida na derme. A origem é derme. Aqui nós vamos ter a raque. A raque é o eixo central. Aqui nós vamos ter, partindo desse eixo, as barbas, certo? Então a raque aqui no meio e as barbas. Se a gente der um zoom aqui, nós vamos observar as barbas, aqui, e entre as barbas, bárbulas, tá? Esse conjunto, barbas e raque, forma a parte funcional da pena, que a gente chama de vexilo. Vexilo interno e externo não importa. O interno geralmente é maior assim. Tá? Se a gente pega essa outra figurinha, a gente tem um outro detalhe que eu quero chamar a atenção das bárbulas. Existem ganchos. Se você tiver a oportunidade de pegar uma pena, próxima vez que você encontrar uma pena, se você tiver alguma ave na sua casa, dá uma olhada na hora que tiver uma pena solta e você consegue desfazer a estrutura da pena e fazer de novo, porque você tira a conexão desse gancho entre as bárbulas ou você refaz. Isso é interessante, isso faz com que a pena, ao mesmo tempo que ela seja resistente ao ar, ela seja flexível. Se fosse uma chapa, seria muito complicado dela ter flexibilidade e o animal poder mudar a forma da asa, que é importante para ele poder mudar de direção e controlar a velocidade ou manter o voo. Bom, aqui a gente tem uma ave como se ela estivesse depenada para a gente observar em vista dorsal, ou seja, as costas, e em vista ventral, as zonas em que tem as bases, os cálamos das penas. Então essas zonas são chamadas de pterilas. Um Tzinho aqui, ó, pterilas. Zonas com penas e a ptéria são as sem penas. Então assim, aqui por exemplo, a asa, ela tem pena na asa inteira, mas a base está nessa região aqui. Certo? Então o animal não vai ter pena em todo quanto é canto nascendo. Ele vai ter o corpo praticamente todo coberto por pena, mas elas nascem em regiões determinadas. Certo? Os tipos de pena segundo a estrutura da pena mesmo. Né? Aqui a gente tem uma pena típica. Uma pena típica, a gente já sabe, tem o cálamo e a raque e as barbas, com bárbulas ou não. Nós podemos dividir uma pena
Não são todos tão assim, mas para você entender, dá uma olhada na textura, na conformação. A porção pennácea é essa aqui que a gente tem, aquela parte mais rígida, então uma estrutura bem definida com as barbas. A porção plumulácea é que não tem bárbulas ou bárbulas muito pequenas. Então as barbas ficam soltas assim, ó, como você vê nessa região. Essa pena aqui, por exemplo, já não tem tanto, essa região é bem pequenininha, isso pode variar bastante, tá? Os outros nomes aqui não tem tanta importância, tá? É só mais isso mesmo, para a gente saber. Tipo de pena são esses 4 aqui. Pena de contorno, essa pena típica com o vexilo bem definido, como o nome já diz, é a pena que contorna, que cobre o corpo, que dá o formato. Se a gente volta aqui nessa imagem, então aqui a gente tem, por exemplo, a asa. A parte de músculo e de osso é isso aqui. Tudo isso aqui é coberto por pena. Com o contorno da asa é dado pela pena de contorno. Ela nasce aqui e vem até aqui. Eu deixei destacado a pena de contorno aqui, só para a gente lembrar dela. Mas aqui a gente fala das filoplumas. Então são as penas típicas dos jovens. A penugem, que o pessoal também às vezes fala. Que é uma pena com uma raque bem longa e uma porção plumulácea só lá em cima. Ela basicamente serve ali para reter calor e tal, proteger um pouco. A pluma pode ser totalmente plumulácea, né? Então ter só essa parte, ou como essa aqui tem uma parte plumulácea bem grande e uma parte pennácea um pouquinho menor. Tá? Mas ela pode ser inteira dessa forma aqui também. O último tipo é da cerda. A cerda tem barba só na base, perto do cálamo. E ela tem o resto aqui só raque. Essa pena aqui, basicamente, ela vai ser sensorial. Isso aqui é uma ave chamada de urutau, ou de mãe da lua também. Basicamente, isso aqui vai ser sensorial. Esse caso aqui até ajuda a capturar insetos, ele se alimentar também. Pode ter ao redor dos olhos, como tem nas águias. Na base do bico, mais perto da ponta, isso varia bastante. Tá? Bom, em relação às penas de contorno, nós podemos classificá-las segundo a localização delas no corpo. São 3 tipos básicos. As remiges são as penas das asas. São essas penas longas que a gente vê aqui, ó, mais curtas e mais longas. As tectrizes, as remiges aqui, aliás, né? As tectrizes são essas que a gente vê aqui, ó, cobrindo o dorso, cobrindo a parte peitoral. Coloquei só essas duas imagens, aliás, coloquei essas duas imagens da arara vermelha e da canindé para ter uma ideia, uma visão dorsal e ventral, só para isso, podia ser qualquer outra ave. E é bom, só para aproveitando também, parte de diversidade, já vou usando exemplos, vocês já vão pegando quem são as espécies, né, com alguns grupos diferentes, vocês já vão pegando. As rectrizes são as penas da cauda, porque vocês lembram que eles têm a cauda curta, a parte óssea da cauda vai acabar aqui mais ou menos, mas tem uma cauda bem leve, né, para estabilizar o voo mesmo. Então, ao mesmo tempo que ela não dá peso para o animal, então que dificultaria o voo, ou atrapalharia, tal, limitaria em alguma forma, ela dá estabilidade. Se a gente pega uma asa e vai falar das penas de contorno, nós podemos ter uma série de tipos de pena também, classificar. A gente não vai dar atenção grande para todas. Temos aqui ó, as grandes coberteiras, as médias, as pequenas, coberturas ou coberteiras, tá? E as primárias. Nós vamos dar mais atenção às remiges, secundária e primária. Secundária é a que está próxima do corpo. Então aqui, ó, aqui nós vamos ter a parte do braço, aqui já vai estar o corpo, né, do animal, e aqui o punho, e os dedos mais ou menos até aqui, ó. Certo? Aí então, próxima do corpo, as remiges secundárias, distante do corpo, as remiges primárias. Essa parte aqui, então, é como se fosse tem uma articulação aqui. É aqui que esse cara consegue mudar o formato da asa também. Então, se fosse uma chapona reta aqui, seria muito difícil. Mas como são muitas penas, pensem como lâminas mesmo aqui, ele vai conseguir mudar, vai conseguir aproximar essa parte aqui mais do corpo, deixar a pena mais dobrada, né? Ou não. Tá?
mudar também a posição, porque tem outra articulação aqui, então ele pode mudar bastante. Uma outra imagem para a gente enfatizar as hêmiges secundárias e primárias. Aqui tem uma terciária, mas é uma classificação bem pouco usada, geralmente é só secundária e primeiro mesmo. Da escápula já cobre o corpo. Chamar atenção para a álula. A álula não é presente em todas as aves, são principalmente nas que voam e manobram, e voam em zonas de turbulência. Tá? Aqui nós temos, é uma imagem meio desfocada, mas é a melhor imagem que eu achei para a gente enxergar. A álula, vou voltar aqui, ó, ela fica exatamente aqui onde tem a divisão, né, a origem dela, divisão das hêmiges secundária e primária. Ela serve para evitar uma coisa chamada de estol. Vou colocar aqui para vocês. Então, a inserção das hêmiges primárias, ó, aqui na mão. Isso que é interessante. A hêmige primária está na mão. A hêmige secundária está no braço. Certo? As álulas estão ligadas aqui no segundo dedo. Lembrando que as aves têm 3 dedos só, né? O dedo 1 reduzido, aí tem um 2, 3 e 4. Então esse cara aqui, ele consegue, mexendo esse dedo 2, ele consegue movimentar. Então quando se o voo está muito turbulento, é como se ele tivesse ali um pequeno aerofólio que ele consegue desviar a direção do ar que está em contato com as asas. É como se fosse um aerofóliozinho. E aí ele consegue evitar o stall. O stall é quando a ave meio que perde o controle do voo. Ele consegue manter isso aí. Então não é toda ave que tem, mas muitas delas têm. Bom, essa figurinha aqui, gente, eu trouxe, ela está no livro de vocês. Eu trouxe para a gente ver as regiões do corpo, mas isso não é necessariamente uma adaptação ao voo. Mas ajuda a gente a estudar as aves, né? Então essa parte aqui que está na base do bico é o louro, aqui é o bico, obviamente, né? O fronte, mais ou menos a testinha, o píleo, região do alto da cabeça, a estria, que é essa linha que está acima dos olhos, o occiput, que é a parte ali que também está atrás dos olhos aqui, a região auricular, que é a que circunda os olhos, o olho, né? O manto, o dorso, então o manto está aqui, o dorso está aqui, são regiões com cores um pouquinho diferentes. As grandes coberteiras estão por aqui. Região do uropígio, quer dizer, a cauda mesmo termina nessa região. As remiges secundárias, então a asa está fechada, né? Remiges secundárias. As penas supracaudais e as rectrizes. A região é chamada de criço. O flanco, o ventre, o peito, o pescoço e a garganta. Certo? As penas da garganta, não sei o que. Aqui, as penas do ventre, as penas do flanco, sabe? Dessa forma você consegue entender um pouquinho das regiões. Bom, o esqueleto, basicamente o esqueleto tem que ser firme e tem que ser leve. Firme quer dizer, o esqueleto das aves é muito leve, só que ele é muito resistente também. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, o crânio de um pardal. Pardalzinho macho, pardalzinho fêmea, que alguns chamam de pardaloca também, né? Além da diferença de cor, que é bastante comum nas aves, né? A fêmea é um pouquinho menor. O crânio, você não vê muita divisão entre os ossos, certo? Aqui é o bico, o córneo, que cobre uma camada óssea, a narina, e aqui a órbita. A fenestra temporal é muito reduzida ou é fundida também, né? Lembrando que eles são de aves. Bom, os ossos das aves não são todos, mas muitos ossos são pneumáticos. Geralmente os da cabeça, olha que interessante, aqui na última aula a gente falou do casuar, que é uma ave ratita. Olha que interessante, aqui é o bico, então a camada córnea, cobrindo uma parte óssea, e aqui também, então, os ossos meio ocos, como a gente vê aqui, mas que pensa numa estrutura muito forte, uma arquitetura, uma engenharia aqui dentro. Apesar dele ser oco, ele é bastante resistente, então tem muito ar aqui dentro, diminui o peso do animal. Então se você pegar um mamífero e uma ave do mesmo tamanho, a ave vai pesar cerca de 20 ou menos ainda, de 20% do peso do animal. Você pegar uma capivara e sei lá, um peru, tem o mesmo tamanho, ou qualquer um. Você pegar
uma fragata, que é uma ave marinha voadora, ela tem 1,5 kg. Ela tem 1 metro de envergadura. Se você pegar um animal de 1 metro de envergadura, ele vai ter mais de 100 kg. Ou mais de 50 pelo menos vai ter. Uma das coisas que ajuda a diminuir esse peso são os sacos aéreos. Percebam aqui, ó, a parte roxa aqui, tanto no dinossaurinho aqui quanto na ave, é o pulmão. E essa parte azulada são sacos aéreos, essa azul e verde aqui, ó. Então, isso aqui surgiu lá atrás, nos ancestrais das aves, como uma forma de esse cara ter um corpo alongado, mas mesmo assim ter um pescoço muito leve, mantendo aqui uma postura mais bípede mesmo. E aqui nas aves tem função para o voo também. Na parte de respiração, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Há um exemplo de um sauropodomorfa, né, que é uma ancestralidade ainda mais distante em relação àquele dinossauro que a gente vinha ali. Os registros fósseis aqui de ossos do pescoço e da cauda com o forâmen para passar esses chamados de sacos pneumáticos. Sacos aéreos, saco pneumático. Tá? Então, ó, desde lá mesmo surgiu. Isso que é interessante das aves. As adaptações para o voo, ou pelo menos a maioria delas, surgiram antes do voo. Tá? Algumas outras mudanças que deram voo para as aves, mas pescoço longo, corpo fusiforme, isso aí já existia antes. Então aqui a gente vai pegar o esqueleto dessa galinha para ver resumir algumas coisas sobre o esqueleto e o voo. Já falamos de ossos pneumáticos e de outras coisas. Carpo e metacarpo. Aqui é uma fusão de ossos formando uma mão bastante ampla e bastante rígida, ao mesmo tempo que é articulável e dando uma área interessante para a inserção das penas e também uma capacidade de movimentar as penas todas ao mesmo tempo, as remiges primárias. Vemos aqui a fúrcula, representada aqui o coracoide e tal, a fúrcula, que faz a articulação com o húmero, e a quilha, que a gente vê aqui, que é uma extensão do externo, a gente vê ela aqui, ancorando um músculo ancorando o músculo que é ligado ao húmero. Tá? Então a fúrcula é interessante também, porque o músculo peitoralis menor, que a gente vê aqui, é ligado por um tendão ao húmero, e o húmero também recebe aqui o peitoral maior. Tá? Então esses dois agem em conjunto e em alternância, um puxa para baixo, o outro puxa para cima. Um puxa para baixo e o outro para cima. Contraiu, abaixa. Esse aqui contraiu, sobe. É uma contração, relaxamento alternado. Dá uma potência muito grande. Você não espera, não é só, por exemplo, você pegar asa de inseto, por exemplo, o voo é um músculo que puxa para baixo, um conjunto, na verdade. Quando ele relaxa, a asa sobe. Aqui não. Aqui um puxa para baixo, outro puxa para cima. Isso dá também, ao mesmo tempo, um gasto energético muito grande. Por isso que as aves também têm um metabolismo muito acelerado. Uma outra imagem, só para a gente ver aqui a outra imagem, né? Então aqui, perceba o que eu vim acabando de dizer. Ó. O húmero está aqui, tendão que liga o húmero ao supracoracoide ou peitoral menor, também é o mesmo nome, e o outro tendão ligando o húmero ao peitoral maior. Aqui a gente vê, olha que como é interessante, né? Que eu vinha só reforçando o que eu estava falando. Quando esse músculo aqui se contrai, ele puxa o húmero para cima. E esse aqui está relaxado. Depois ao contrário, esse aqui relaxa e esse contrai, puxando o húmero para baixo. Puxa para cima, puxa para baixo e a asa vai batendo. Além de todo o movimento para frente e para trás. Tá? Falando em músculo, para a gente encerrar essa aula aqui, bem curtinha mesmo, além de todo o tamanho do músculo, dos ossos envolvidos e tudo isso, existe uma proteína, as mioglobinas, aliás. Então, se você pega assim, mas por que uma galinha tem um peitoral tão grande, né? Tanto que você vai no mercado, você compra ali 1 kg de músculo de peito de galinha, né? Que nada mais é do que são os músculos peitorais mesmo. Mas você fala, então se ela tem tudo isso, tem quilha, por que ela não voa? Basicamente porque na parte dos músculos peitorais, perceba comparando com o músculo da coxa de uma galinha. Ele é bem mais branquinho, né? Mais esbranquiçado, mais amarelado. Ele tem poucas proteínas musculares.
essas mioglobinas, elas carregam uma quantidade de oxigênio maior. Lembra, não adianta só ter um músculo grande, ele precisa ser metabolicamente bem potente. Ele produzir energia, coisa que nas galinhas não aconteceu por diversos motivos evolutivos aí. A linhagem delas não evoluiu muitas mioglobinas no peito. Para encerrar, passar para vocês aqui duas sugestões de leitura, aliás, material adicional. Esse videozinho da esquerda, apesar da resolução dele não estar tão legal, ele explica bem uma parte de origem do voo e da dinâmica. Então vocês percebem, isso aqui é a linha representando a direção do ar. Isso aqui é a posição da asa. Aí essa figurinha aqui vai mostrar exatamente ela deslocando a asa para cima, para baixo, o que vai influenciar no deslocamento do ar. E esse outro videozinho aqui bem curto, ele explica como funciona aqui a formação migratória de alguns grupos de patos e tal, que desenvolvem isso aqui. É bem interessante. Beleza? Até a próxima.